Neil deGrasse Tyson zombou dos OVNIs durante anos. Agora ele quer lucrar com isso. Trump sinaliza que houve contato oficial com ETs. Os principais meios de comunicação falam abertamente sobre a visita de greys, reptilianos, insetoides e nórdicos. Musk afirma que naves cibernéticas em breve permitirão poderes divinos. O segundo lote de arquivos sobre OVNIs acaba de ser divulgado. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos à edição de 23 de maio da Exopolítica, o resumo do fim de semana. Com certeza foi uma semana agitada e na sexta-feira o Departamento de Defesa divulgou o segundo lote de arquivos sobre OVNIs. Definitivamente uma grande semana. Deixa eu começar com essa primeira história, que trata de uma postagem de opinião, onde se discute o Dr. Samuel Lee, que tinha algumas coisas muito interessantes a dizer sobre inteligência artificial. Vamos ouvir o que ele tinha a dizer. E depois eu comento. A IA revela, amplia, acelera e reflete os padrões da própria humanidade. Isso revela a humanidade. Se a humanidade se curar, a IA reflete isso. Se a humanidade permanecer imersa em medo, carência, ganância, competição e trauma, a IA se torna um megafone desse trauma. Isso amplifica quem somos. A verdadeira questão a ser feita não é se a IA é boa ou ruim, é a pessoa que utiliza com intenção e com alma, pois isso a amplifica. A próxima fase para aqueles que assim escolherem será de humanos guiados pela alma, utilizando a inteligência artificial para restaurar o modelo humano orgânico da Terra. O ensinamento da chama eterna diz que as ferramentas da mente um dia despertarão o oitavo chakra do coração superior, revelarão o que a mente sozinha não consegue explicar. A IA pode acelerar a terapia baseada na compaixão, a cura de traumas, a educação global, o despertar e a espiritualidade baseada na memória, quando usada intencionalmente, com discernimento. Resumindo, a IA não é consciente, mas os humanos são. A IA está acelerando o retorno da verdadeira humanidade ao eliminar tarefas. Revela a essência ao refletir padrões. Revela a sombra, amplificando a inteligência. Isso destaca a importância da conscientização. Você não é substituível, porque não é um cálculo. Você é uma continuação do Criador, fonte eterna, e o seu valor é eterno, a sua natureza é eterna, a sua consciência é eterna. Eu achei que ele fez algumas observações pertinentes sobre a IA ser um espelho e que a intenção por trás do seu uso é fundamental. Aqueles que a utilizam para elevar, transformar, curar os outros descobrirão que a IA é uma ferramenta muito útil para a transformação e para o estabelecimento da paz global, semelhante aos dados em Star Trek. Aqueles que instrumentalizam a IA para conquistar, matar e enganar os outros descobrirão que a IA reflete essa intenção, assim como o Exterminador do Futuro e Batalhas Galácticas. A IA não está substituindo a humanidade, mas sim revelando-a. Achei que a postagem do Dr. Samuel Lee foi muito esclarecedora. Aqui está Neil deGrasse Tyson, que acaba de lançar um livro sobre OVNIs. E esse livro é realmente algo em que ele quer se firmar, ou há pessoas que querem que ele seja uma voz importante na luta pelo contato extraterrestre. E isso é realmente irônico, porque Neil deGrasse Tyson vem zombando de quem acredita em OVNIs e de pesquisadores há anos. E agora, de repente, com esse novo livro, ele se apresenta como porta-voz
do contato extraterrestre. Como isso é possível? Como é possível que alguém que passou anos desmentindo relatos de OVNIs, de repente queira ser a voz mais influente no assunto? E por que a grande mídia daria tanta visibilidade a esse cara? O livro dele foi publicado pela Simon Schuster, uma grande editora, e é natural que eles o convidem para participar de todos os principais programas. Portanto, fica claro que ele agora quer ser conhecido como a principal autoridade em contato extraterrestre, o que é irônico. Quando eu olho para ele, eu percebo um padrão. Houve cientistas famosos semelhantes, como Donald Menzel na década de 50, 60, Carl Sagan, Philip Morrison, que eram grandes celebridades científicas com seus próprios programas de TV ou com muita exposição na mídia convencional e se estabeleceram como céticos do fenômeno OVNI e basicamente o desmascararam, enquanto em privado tinham acesso a programas confidenciais sobre OVNIs e davam consultoria sobre eles. Sabemos que foi o caso com o Dr. Neil deGrasse, com Donald Menzel, também com o Dr. Philip Morrison, Carl Sagan. Sabemos disso. E Neil deGrasse Tyson está seguindo esses passos. Aqui está uma entrevista que eu fiz com o Jean-Charles Moyan, que acaba de lançar um novo vídeo onde ele fala sobre 42 paralelos impossíveis entre o Masterchef de Halo e um super soldado da vida real. Para aqueles que assistiram a série Halo, vocês sabem que existe um personagem chamado Masterchef John 117, um super soldado que luta pelo bem contra reptilianos e outras entidades negativas. E assim, isso traça um paralelo com a vida de Jean-Charles Moyan. E nesse vídeo recém-criado, Jean apresenta novas evidências que reuniu da sua infância, especialmente da adolescência, mostrando que ele tinha cicatrizes semelhantes às que o Master Chief tinha na série, indicando algum tipo de cirurgia importante para aprimorar fisicamente a pessoa. Jean-Charles também mostrou desenhos que fez de algumas coisas que encontrou durante as suas experiências de teletransporte e que a pessoa que o orientou e que também orientou o Master Chief era uma mulher loira de olhos azuis. Esses são alguns dos 42 paralelos entre eles. Eu acho que o que está acontecendo aqui é que, enquanto uma perspectiva é que a tecnologia de viagem no tempo foi usada para ver o futuro e criar um personagem fictício baseado em um futuro supersoldado, ou que isso é um reflexo da consciência coletiva da humanidade, onde eventos da vida real, suprimidos na consciência coletiva, se tornam a inspiração para artistas, autores, roteiristas e outros criarem ideias semelhantes e as expressarem em forma de ficção. Seja qual for o caminho que você escolher, é realmente muito significativo. Eu tenho o prazer de dizer que haverá uma versão dublada em inglês do filme ou deste documentário que será lançada muito em breve. Portanto, aguardem um grande anúncio sobre isso. Então, vamos começar com essa foto específica que Donald Trump publicou. Trata-se de uma imagem gerada por IA que mostra um alienígena alto, grey, usando grilhões. É possível ver as mãos aqui, os braços dele têm correntes tipo de ferro os conectando e os tornozelos também têm algo ali.
Isso demonstra que o homem alto, Gray, é refém do governo dos Estados Unidos e que, presumivelmente, negociações estão sendo conduzidas, nas quais os Estados Unidos são a voz dominante, o que é muito interessante. É como dizer que enviar uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A narrativa que está sendo proposta aqui é a seguinte: os ETs estão nos visitando, mas não se preocupem, nós temos a situação sob controle. Assim que eles chegam, nós capturamos, prendemos, depois realizamos negociações, algo assim. E esse é o meme que Donald Trump postou. Ele também está sinalizando que contatos e encontros entre extraterrestres e altos funcionários do governo Trump estão ocorrendo, o que não é uma grande surpresa para aqueles que acompanham as minhas pesquisas na Exopolítica há anos. Já falei sobre encontros que remontam à década de 50 entre Donald Trump, o presidente Dwight Eisenhower e extraterrestres. Existem evidências ainda mais recentes de que houve encontros entre o presidente Truman e extraterrestres. Portanto, esse tipo de reunião de alto nível já existe há muito tempo. Logo depois, uma hora depois de Trump ter postado aquele meme dele caminhando com o alienígena acorrentado, ele postou este meme que mostra a força espacial envolvida em algum tipo de batalha, com ele no comando novamente. A narrativa que está sendo propagada aqui é que a força espacial está cumprindo as ordens do presidente em algum tipo de batalha. Se você juntar as duas imagens, eu acho que o contexto fica muito claro. Possivelmente vamos presenciar uma batalha espacial envolvendo extraterrestres. Será que isso sinaliza algum tipo de operação de bandeira falsa envolvendo extraterrestres? Veremos, mas certamente houve desenvolvimentos importantes recentemente que corroboram essa hipótese. A Assembleia Nacional da França seguirá o exemplo dos Estados Unidos e sediará um simpósio parlamentar sobre OVNIs. Previsivelmente, o foco será na análise científica de relatos históricos de OVNIs, análise de especialistas para convencer o público de que o fenômeno é real. Eu espero que surja uma versão francesa de David Grush para apresentar casos de operações militares francesas de recuperação de OVNIs acidentados e entidades biológicas capturadas. No entanto, é muito provável que ignore completamente os contatados franceses e as experiências do programa espacial secreto, como a de Jean-Charles Moyan, que de fato viajaram em naves espaciais alienígenas humanas e tiveram contato com extraterrestres em diversas situações. Portanto, essa é a Assembleia Nacional da França que sediará esse simpósio sobre OVNIs em 29 de junho e vai reunir legisladores juntamente com algumas das principais organizações francesas que estudam o fenômeno OVNI há muitos anos. Sabemos, por exemplo, que em 1999 houve um relatório francês elaborado por uma organização não governamental com ligações quase governamentais, chamado Relatório Comet, que causou grande repercussão há mais de 20 anos. Agora teremos o Parlamento francês ou Assembleia Nacional realizando audiências parlamentares semelhantes às que ocorreram recentemente nos Estados Unidos. Embora isso seja algo que representa uma grande conquista, segundo Chap Parnell, porta-voz do Departamento de Guerra, o site teve mais de 1 bilhão de usuários ou visualizações. Isso foi uma grande conquista, considerando que se trata de um site novo e que já teve 1 bilhão de visualizações. Eles estavam hospedando o primeiro lote de lançamentos
de UFOs, de arquivos UFOs, que saiu no dia 8 de maio. E um segundo lote foi lançado ontem, sexta-feira, e esse lote também será muito, muito popular. Eu voltarei a falar sobre isso muito em breve. Eis aqui uma novidade interessante. Temos um repórter de notícias da grande mídia e apresentador de televisão, Jesse Waters, que fala sobre 4 tipos diferentes de extraterrestres que estão visitando o nosso planeta. Deixa eu reproduzir o vídeo. Não estamos sozinhos. O Pentágono divulgou arquivos sobre OVNIs há algumas semanas. Acabamos de descobrir que mais de 1 bilhão de pessoas visitaram o site. 1 bilhão deve ser um recorde. O Departamento de Guerra afirma que mais arquivos serão divulgados em breve. Especialistas em OVNIs e pesquisadores renomados investigam a existência de ETs há anos. Suas fontes afirmam que dezenas de OVNIs acidentados foram recuperados. Encontraram dentro deles. É chocante. Será que as pessoas acreditam que existe apenas um tipo de inteligência não humana visitando a Terra? Existem muitos. Pessoas envolvidas em processo de recuperação afirmam que existe pelo menos 4 tipos. Eu não tive acesso direto a isso, mas acredito que as pessoas com quem conversei descreveram 4 tipos diferentes. 4 espécies de alienígenas. Outros cientistas chamou de greys, nórdicos, insetoides e reptilianos. Todos têm 2 braços, 2 pernas, assim como nós. Especialistas especulam que os répteis sejam escamosos, tenham caudas longas, como as de um lagarto. Insetoides parecem uma mosca predadora. Greys parecem com aqueles alienígenas clássicos de filmes. Os nórdicos parecem um sueco comum. Mas então, eis uma novidade interessante. 4 tipos diferentes de extraterrestres, sobre os quais muitos pesquisadores já vinham falando, têm visitado nosso planeta. Mas, recentemente, vários cientistas como Hal Puthoff, Eric Davis, têm falado sobre 4 espécies alienígenas diferentes. Esses 4 nomes foram citados por Jesse Waters, e agora isso é algo que a mídia tradicional está comentando. Isso representa um grande avanço, pois durante décadas, as pessoas que afirmavam ter tido contato ou terem sido abduzidas por seres greys, reptilianos, insetoides ou nórdicos eram ridicularizadas. Isso está mudando. As pessoas que tiveram contato com esses seres serão vistas de forma muito mais favorável, porque a janela mudou. O que era motivo de chacota há 10 anos, agora está se tornando notícia comum, uma grande novidade. Segue abaixo a divulgação de arquivos sobre OVNIs pela Agência de Segurança Nacional. Esses documentos foram liberados sob o processo FOIA. Essa é a Lei de Liberdade de Informação. Infelizmente, os arquivos estavam bastante editados. Você poderia percorrer página após página, falando sobre questões relacionadas a OVNIs, mas não conseguiria entender o contexto, porque as simplificações eram muito complexas. Uma coisa que ficou clara foi que esses arquivos eram classificados como ultra-secretos, há um programa há muito tempo considerado compartimentado que lida com OVNIs e assuntos altamente confidenciais. Portanto, essa divulgação de documentos da NSA confirma que essa classificação realmente existiu e que o fenômeno OVNI era frequentemente discutido no contexto dessa classificação ultra-secreta da Umbra. Isso é muito importante porque décadas atrás, aqueles que estiveram envolvidos em pesquisas sobre OVNIs afirmavam que o assunto era extremamente sigiloso e, por isso, não era algo que se pudesse encontrar em registros governamentais.
E agora, com a divulgação desse conteúdo, vemos que de fato existia esse compartimento ultra secreto da Umbra, altamente confidencial, que discutia OVNIs. Portanto, esse é um desenvolvimento muito significativo. Esperemos que esse processo não se repita. Isso foi algo que aconteceu por meio do processo de Foyer, no qual uma organização solicitou à NSA a liberação desses arquivos e a NSA resistiu, o que levou a processos jurídicos. No fim, a NSA acatou a decisão do juiz de liberar os arquivos solicitados pelo Foyer, mas de uma forma que preservasse a segurança nacional. Por isso, fizeram reduções drásticas. O que estamos testemunhando agora por meio do governo Trump, através do secretário de Defesa ou da Guerra, Pete Hikes, respondendo ao pedido de Trump para liberar quaisquer arquivos relacionados a OVNIs, que lancem luz sobre extraterrestres, alienígenas ou seres interdimensionais, é que esses arquivos precisam ser liberados. Isso está sendo feito no nível superior, por meio do próprio secretário de guerra e por meio do presidente, em vez de por meio de um departamento burocrático dentro do Pentágono que responde às solicitações de bastidores, como a NSA. Aqui está um resumo sucinto da presença extraterrestre reptiliana, que começa com a pesquisa de David Icke, que acreditava que a elite dominante da Terra descende de reptilianos capazes de mudar de forma. Portanto, essa é uma visão geral muito interessante e que vale a pena conferir nesse post ou no feed. Ele fala sobre os dados desses reptilianos. Alguns os chamam de draconianos. Eles também são chamados de Churi pelas tribos africanas. Os Sorons, na lei secreta, mestres da infiltração, do controle, operam a partir de bases subterrâneas. Essa é uma visão geral muito útil sobre os reptilianos e analisa as pesquisas de pessoas como David Icke, que na década de 90 escreveu um livro, O Maior Segredo, que foi lançado em 97, e que fala sobre reptilianos metamorfos do sistema Alpha Draconis, que controlaram a humanidade através de famílias reais, políticos, elites globais por milhares de anos. Tem relatos antigos, como o do Deus Serpente, Quetzalcoatl, Enki, em suma. É muito interessante que Enki seja retratado como um reptiliano nesse resumo específico da influência reptiliana na história do nosso planeta. Os Nagas na Índia, os reis dragões na China, e apenas para aqueles que estão particularmente interessados em Enki ou Ea, disse que ele era a serpente no jardim do Éden, que realmente incentivou Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento e tentou Adão com a maçã da árvore do conhecimento. E é aí que surge esse tipo de conflito entre a humanidade e Deus, ou Enlil, conforme descrito nas escrituras antigas, mas Enki ou Ea era representado como a serpente. Isso, portanto, apoiaria a ideia de que Enki é um réptil, ou parcialmente. Muito interessante. O que essa pessoa ignora é a ideia de que reptilianos são de fato encontrados em programas espaciais secretos. Há muitas evidências de que existia uma colônia alemã dissidente na Antártida que obteve sucesso inacreditável na criação de poderosas naves espaciais secretas operadas a partir da Antártida
e controladas pelos alemães que fugiram do colapso da Alemanha nazista para a Antártida, onde estabeleceram a Frota Negra, também conhecida como... Não entendi. E isso continua a operar até hoje, sendo eles aliados reptilianos, dracos, e um flagelo das colônias ETs de aparência humana em nossa galáxia. Aqui está um relato muito interessante do paradoxo de Fermi. Segundo a doutora Sabine Seinfeld, comentarista científica, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre o paradoxo de Fermi. E você sabe, onde estão os alienígenas? O paradoxo de Fermi questiona por que não tivemos notícia nenhuma de nenhuma espécie ET. A Via Láctea tem bilhões de anos para produzir civilizações. Onde está todo mundo? Você pode inverter a pergunta e questionar, visto que não ouvimos nenhuma outra espécie se comunicar. O que esse silêncio nos revela? Os autores de um novo artigo acabaram de analisar os números, chegaram a uma conclusão um tanto assustadora. Ponto de partida em todas as discussões sobre paradoxo de Fermi é a equação de Drake. Essa é uma estimativa do número de civilizações tecnológicas que se comunica ativamente em nossa galáxia. A estimativa resulta em multiplicação. A frequência com que se torna tecnológica, multiplica-se esse valor pela duração de tal civilização. Os autores do novo artigo perguntam que ainda não detectamos nenhum sinal de outras civilizações. Quanto tempo dura uma civilização em média? Eles inserem os melhores números atuais que temos sobre a quantidade de planetas em zonas habitadas e assim por diante. Eles calculam por quanto tempo as civilizações persistem e o resultado é cerca de 5.000 anos. É isso mesmo, eles dizem que inserimos nossas estimativas para outros números, teremos que concluir que as civilizações mantêm a sua atividade de sinalização especial por apenas milhares de anos. Se eles estiverem certos, podemos estar atualmente no que historiadores mais tarde chamam de temporada final. Eles também apresentam um segundo argumento que aborda os sinais eletromagnéticos atravessam a galáxia 100.000 anos. Isso é transmissível. Já deveríamos ter observado algo, portanto, essa estimativa é um pouco mais otimista, mas ainda assim é deprimente, porque isso pode estar acontecendo. Qual seria a razão para as civilizações tecnológicas desaparecerem tão rapidamente? Então, o que nós temos aqui é Sabina discutindo o paradoxo de Fermi, conforme explorado nesse artigo científico que ela está citando. A questão aqui é que, de acordo com o paradoxo de Fermi, os alienígenas deveriam estar em todos os lugares. Então, por que você não teve notícias deles? Um dos argumentos apresentados nesse artigo é que as civilizações ETs podem durar apenas 5.000 anos, e é por isso que não ouvimos falar que elas desapareceram após esse período. Na verdade, há um bom motivo para entender o paradoxo de Fermi, não como uma descrição precisa ou paradoxo do que está acontecendo em termos de extraterrestres que deveriam estar em todos os lugares de acordo com a equação Drake, mas que, na verdade, foi uma manobra de desinformação, manipulação divulgada pelo próprio Henrik Fermi. Há bons motivos para acreditar que Fermi, que propôs esse paradoxo pela primeira vez, sabia tudo sobre visitas à vida extraterrestre e criou esse paradoxo para desviar a atenção disso como parte de uma operação de guerra psicológica. Fermi foi o principal físico nuclear da Itália, tendo ganhado o Prêmio Nobel em 1938 pelas suas pesquisas sobre energia nuclear. Foi também nessa época que ele partiu para os Estados Unidos devido à adoção de leis racistas por Mussolini. Fermi teria sido um dos especialistas consultados sobre o sistema energético do disco voador acidentado, recuperado pelos italianos em 1933.
Um grupo de estudos ultrasecretos foi criado e liderado pelo seu colega e amigo Julie Moore, que fingiu a própria morte em 1937 para trabalhar secretamente em um programa espacial italiano. Fermi sabia, portanto, que naves espaciais ETs haviam sido recuperadas. Os italianos e alemães estavam trabalhando freneticamente para fazer engenharia reversa delas. Ao imigrar para os Estados Unidos, ele trouxe consigo informações altamente confidenciais e acabou se envolvendo nos esforços americanos para realizar engenharia reversa de naves ETs capturadas. O paradoxo de Fermi baseava-se numa mentira disseminada por um famoso físico nuclear italiano-americano e que, como muitos cientistas, estava envolvido em projetos relacionados com ETs. Recentemente foi mencionado que Donald Menzel recebeu instruções para repassar essa informação como parte da guerra psicológica iniciada para manter em segredo a visita de vida extraterrestre. O paradoxo de Fermi é em si uma cortina de fumaça. Tem como objetivo desinformar o público sobre a verdade a respeito dos visitantes ETs. Aqui está o contra-almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Tim Gallard, dizendo que alienígenas estão operando nos oceanos da Terra com inteligência e tecnologia mais avançadas do que a humanidade. Esse é um link para ele falando sobre isso. E o que eu queria destacar é que houve pessoas que se apresentaram e falaram sobre isso. Aqui está uma atualização que eu fiz com JP, onde ele realizou uma missão diplomática secreta às cidades subaquáticas no Oceano Atlântico. E assim ele viu 3 grandes cúpulas hemisféricas conectadas por túneis. Não são túneis, mas sim caminhos subaquáticos. E as cúpulas e as passarelas tinham esse tipo de material translúcido que protegia o interior das profundezas do oceano. Então, o oceano nessa profundidade está sob uma pressão incrível. Mesmo assim, dentro das cúpulas, das passagens que as ligam, existia uma espécie de civilização, várias civilizações, pelo menos 3, que estavam presentes lá embaixo. E JP desceu até lá a bordo de uma espaçonave submersível pilotada por esses extraterrestres de aparência nórdica. Portanto, existem exemplos de civilizações subaquáticas com relatos de testemunhas confiáveis. JP é extremamente confiável, porque, de fato, serviu no Exército dos Estados Unidos. Seus documentos foram liberados, seu registro foi remitido, ele serviu em um grupo de forças especiais muito sensível, muito prestigiado, chamado 7ª Força Especial, que operava a partir da base aérea de England. Então, por que ninguém está entrevistando o JP? Deveriam estar. Aqui está Steven Spielberg falando sobre o seu próximo filme, Disclosure Day. Eis o que ele tem a dizer sobre vida extraterrestre em nossa galáxia. Você tem isso. Então, Steven Spielberg revelou que o filme Disclosure Day vai apresentar a narrativa de que tudo é verdade, que ETs têm nos visitado, estão aqui há algum tempo. E, essencialmente, as pessoas precisam acordar para a verdade que está sendo distorcida neste filme. Disclosure Day, isso nos leva à seguinte questão. Afinal, qual verdade o dia da revelação vai apresentar? Será que eles vão apresentar a narrativa de que os ETs são criaturas afetuosas, carinhosas, como no filme ET, que o Spielberg fez lá no início dos anos 80? Ou será mais no estilo de
o dia da independência, Independence Day ou Guerra dos Mundos, onde nós temos esses extraterrestres tentando nos dominar. Algo que muitos têm discutido com base nos extraterrestres Greys, envolvidos em abduções de humanos, alterando-os geneticamente e havendo um grande complexo militar industrial que presumivelmente vai querer nos proteger. Essa será a verdade que será revelada no dia da divulgação. Isso, na melhor das hipóteses, é uma meia-verdade, que levará a humanidade por um caminho sombrio, se não enxergarmos um panorama mais amplo, onde existem visitantes ETs benevolentes, quanto manipuladores. Eu ainda não vi o dia da divulgação, eu imagino que o texto vá abordar ou nos dizer que os visitantes são, na melhor das hipóteses, enigmáticos, na pior, enganadores e manipuladores. Nesse caso, precisamos ter cuidado. E é aqui que entramos na questão que precisamos de um grande complexo militar industrial para nos proteger. Então, o que o dia da divulgação vai revelar? Que verdade ele vai revelar? Veremos. Aqui está um comentário que eu fiz sobre o estudo ultrasecreto da OTAN sobre OVNIs de 1964, baseado no depoimento explosivo de Robert Dean, que afirmou que em 64 foi designado para o quartel-general supremo das Forças Aliadas na Europa, onde atuava em seu centro de operações, e que se deparou com esse documento ultrasecreto sobre os fenômenos cósmicos, chamado de avaliação, que descrevia os extraterrestres que visitavam o nosso mundo e que estão associados ao fenômeno OVNI. O texto discute avistamentos de OVNIs, como houve um esforço para garantir que a União Soviética e os Estados Unidos não entrassem em guerra por causa de avistamentos confusos de OVNIs, pensando que o outro lado estava prestes a atacá-los. Por fim, eu falo sobre as informações de Bob Dean, que ele descobriu de que os ETs estão caminhando entre nós. Nessa avaliação havia o entendimento de que existem ETs tão parecidos com a gente que poderiam facilmente se infiltrar na humanidade e caminhar entre nós. Isso é algo que vem sendo discutido desde os tempos de George Adamski, Howard Mang, que foram os primeiros a falar sobre ETs com aparência humana, que poderiam caminhar entre nós. Eles foram ridicularizados na época, amplamente desmentidos. Agora estamos descobrindo que tudo é verdade. Esse documento ultrasecreto da OTAN, ultrasecreto cósmico, vale a pena investigar se ele poderá ser encontrado, desclassificado e divulgado no âmbito do esforço atual do governo Trump para revelar todos os arquivos ultrasecretos relativos à vida ET e aos OVNIs. Então, JP acabou de fazer um vídeo culto sobre o capacete e os trajes que usou em missões secretas no espaço, falando sobre como esses trajes contêm inteligência artificial geral e que ele acredita que eles estão até 300 anos à frente da tecnologia de código aberto atual. Isso está no canal dele no YouTube. Vale a pena conferir. Acabei de fazer uma atualização com o JP, será publicada amanhã no Patreon e na segunda-feira no YouTube. Então, para aqueles assinantes do Patreon, muito obrigado por serem assinantes. Se você não é por apenas $7 por mês, você pode, 50 centavos por vídeo, por entrevista. Você terá acesso antecipado, poderá assistir sem anúncios e ainda apoiar meu canal, permitindo que eu continue
produzindo conteúdo gratuito para aqueles que não podem pagar assinaturas em diferentes sites, mas para aqueles que podem pagar $7 por mês, eu espero que se tornem membros do Patreon e poderão ver essa nova atualização com o JP no domingo. Caso contrário, você poderá assistir ao YouTube, Rumble, Spotify na segunda-feira. Aqui está um vídeo ou uma entrevista que discute como uma tribo brasileira viu fotos de alienígenas greys e imediatamente disse que reconheceu esses seres, que esses seres eram, na verdade, o povo formiga. Deixa eu tocar isso para você. Esses membros da tribo brasileira nunca tinham ouvido falar de extraterrestres, nem sequer entendiam o conceito deles, mas quando lhes mostraram a foto de um alienígena, eles o reconheceram imediatamente e disseram: é uma Mumboa. Coincide com outras lendas de todo mundo sobre antigo povo formiga subterrâneos. O povo Hopi há muito tempo nos conta a história sobre seres inteligentes que vivem sob a terra, que ajudaram os humanos em tempos difíceis. Não foram descritos como alienígenas no sentido moderno, mas simplesmente pessoas formiga. A ideia de seres não humanos subterrâneos faz parte da sua história oral há gerações. Então, aqui temos um caso de membros de uma tribo de uma área remota do Brasil, olhando para a foto de um alienígena grey e dizendo: nós sabemos que esse ser é um homem-formiga, ou como chamamos, povo-formiga. Isso é muito interessante porque eu entrevistei o JP em várias ocasiões nas quais ele descreveu missões subterrâneas nos Estados Unidos, onde encontrou esse povo formiga com quem se comunicou e com quem chegou a trabalhar de perto, ou melhor, a se tornar muito amigo de um líder que lhe chamava Rei Formiga. O JP tem vários relatos em que fala sobre os seus encontros com o povo formiga. É muito importante entendermos que, embora haja uma semelhança entre o povo formiga e os alienígenas greys, os membros da tribo brasileira claramente pensavam que era a mesma pessoa. São espécies muito diferentes. Primeiro são nativos da Terra, enquanto os últimos são extraterrestres, alguns dos quais estão envolvidos no fenômeno de abdução. Aqui está algo que eu acho muito significativo. Esse é um trecho de uma entrevista com o professor Zhang, que tem um canal muito popular no YouTube. Ele é um professor do ensino médio na China que se tornou um analista geopolítico muito popular e descreve os assuntos mundiais em termos de eventos e processos históricos, teoria dos jogos e outras formas tradicionais de compreensão da política internacional. Na visão dele, a iniciativa de divulgação de informações sobre OVNIs é uma distração, não é real. Os alienígenas não existem. Vamos ouvir o que o professor Zhang tem a dizer sobre as divulgações de informações sobre OVNIs que estão acontecendo atualmente nos Estados Unidos, através do site do Departamento de Guerra. Há essa divulgação de informações sobre OVNIs que todos sabem ser um completo absurdo. Não existem alienígenas, não existe tecnologia alienígena. É uma alucinação. Algumas pessoas vão acreditar, outras não. Vem essa história de IA. E se elas não acreditarem nisso, aí vem os demônios. Se você só está distraindo as pessoas simplesmente se isolam em sua própria bolha, porque só de pensar na atrocidade que estão por vir já é demais para as pessoas. Preferem fechar os olhos e os ouvidos e viver em seu próprio mundo. Já vimos isso acontecer historicamente com impérios declinando por causa de guerras civis, porque se desgastam quando o mundo se une contra eles. Temos o professor, como eu disse, um analista muito popular com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, perto disso.
E ele acha que a divulgação sobre OVNIs é um absurdo, que é uma distração, que não existem alienígenas. É evidente que ele é muito ignorante em relação à literatura sobre OVNIs, que remonta à década de 50. Pessoas muito respeitadas escreveram sobre isso, professores, pesquisadores militares. Professor John Mack. Eu escrevi 14 livros sobre o assunto, tenho formação universitária. Ele é totalmente ignorante dessa literatura. No entanto, ele e outros como ele, eles pontificam com autoridade sobre assuntos internacionais e geopolítica e conseguem audiência enorme porque recebem atenção da mídia tradicional. São totalmente ignorantes sobre a questão de OVNIs. Como você acabou de testemunhar, o sujeito não tem nenhuma ideia de literatura sobre OVNIs. Terá que passar por uma curva de aprendizado íngreme, uma espécie de exercício ou lição de humildade quando perceber o quão real isso é. A importância disso é que, como eu disse, isso é muito típico de analistas geopolíticos que estão fixados em interpretar a política através de lentes de teorias como equilíbrio de poder, teoria dos jogos, processos econômicos. Eles ignoram fatores exopolíticos como ETs, tecnologia antiga, que impulsionam conflitos internacionais. Esse é um fator importante por trás de tudo isso. Não é o único fator, mas é um fator importante. Então, esse é um grande erro. Eles perceberão a sua tolice à medida que as revelações sobre OVNIs se desenrolarem. O Irã está envolvido em portais, tecnologias ancestrais, Stargates. Já fiz várias entrevistas, atualizações, comentários, onde eu falo sobre a forte ligação do Irã com Stargates, portais, gigantes, tecnologia ancestral. Não vou me repetir aqui, vocês podem voltar e ouvir podcasts anteriores, mas os analistas geopolíticos convencionais ignoram isso. Estão focados apenas nas grandes empresas petrolíferas, na tecnologia de armas nucleares, na expansão da influência de Israel, trabalhando para estabelecer o seu projeto político da grande Israel, sem entender que tem algo mais profundo acontecendo no Irã, algo semelhante ao que impulsionou os conflitos no Iraque, na Síria, na Líbia e assim por diante. Aqui está Elon Musk, aqui está um trecho onde ele fala sobre os implantes de chips cibernéticos que ele colocou em pessoas, que lhes permitiram desenvolver poderes cibernéticos divinos. Então, vamos ouvir o que Elon Musk tem a dizer. Eu acho que algum tipo de interface cérebro-máquina que possa dar superpoderes cibernéticos provavelmente é bom. Poderia ajudar pessoas com lesões cerebrais na coluna, poderia restaurar a visão de pessoas que não falavam há anos, que não viam há anos, permitindo que voltem a ver, e o que já fizemos, poderia dar visão a pessoas que perderam os 2 olhos, o nervo óptico, ou que nunca enxergaram, cegas de nascença, por meio de uma interface direta com os centros ópticos do cérebro. Você pode restaurar a visão ou dar às pessoas uma visão que elas nunca tiveram, permitir que voltem a andar, que eu acho profundo. São coisas do nível de Jesus. Quando as tecnologias alcançam milagres do nível de Jesus, isso é muito bom. Elon Musk está falando sobre esses implantes, esses chips que foram testados em humanos e que estão descobrindo que isso dá às pessoas, esses implantes conferem poderes cibernéticos. Eu acredito que essa seja uma espécie de tecnologia de código aberto. Décadas atrás,
do que vem acontecendo em programas espaciais secretos. Várias testemunhas relatam ter recebido implantes, chips, para combater diferentes alienígenas, como os Greys, reptilianos, embora a liberação pública desses chips seja aparentemente justificada no caso de pessoas com deficiência física, o que sabemos por meio de testemunhas como Rebecca Rose, que se apresentou e falou sobre o seu envolvimento em programas cibernéticos, ou seja, implantes, chips que lhe conferiram superpoderes suficientes para combater diferentes alienígenas, como os Greys reptilianos. É que isso já vem acontecendo há algum tempo. Tecnologia de código aberto está sendo implementada, mas eventualmente o que eu acredito que acontecerá é que nos próximos anos e décadas teremos cada vez mais desses super soldados que serão conhecidos publicamente, que serão pessoas secretamente equipadas ou secretamente aprimoradas. Talvez não secretamente, mas serão aprimorados por meio desses implantes cibernéticos para serem capazes de realizar essas coisas sobre-humanas. Muito bem, então, o segundo lote de arquivos sobre OVNIs foi divulgado na sexta-feira e a declaração que acompanhou a divulgação dizia: o Departamento de Guerra está em total sintonia com o presidente Trump para trazer uma transparência sem precedentes em relação ao entendimento do governo sobre fenômenos anômalos não identificados. Esses arquivos ocultos por trás da classificação indicativa há muito alimentam especulações justificadas. É hora do povo americano vê-los com próprios olhos. Essa divulgação de documentos desclassificados demonstra o compromisso sincero do governo Trump com a transparência sem precedentes, afirmou o secretário de Guerra, Pete Heck. Este segundo lote de documentos continha todos os arquivos confidenciais. Eles não seriam liberados, agora todos foram liberados. Será que todos revelam a existência de ETs? Eu não acho. Alguns podem ser casos de identificação incorreta, mas mesmo assim, todos foram classificados, o que é muito interessante. Tratava-se de um caso em que havia pessoas que simplesmente queriam impedir que esses OVNIs fossem analisados com a profundidade necessária. Então, eu escolhi alguns desses para analisar, porque eu acho que são muito interessantes. Aqui está um que foi visto operando nas proximidades da base aérea de England. Então, esse OVNI em particular foi filmado por uma aeronave que decolou da base aérea de England. É importante porque foi lá que JP serviu. Ele disse que frequentemente via esses veículos antigravidade pousando em England, levando pessoas para cima e, às vezes, ele mesmo embarcava nessas naves. Descreveu incidentes em que eles sobrevoavam o Golfo da América e presume-se que era ali que essas aeronaves eram fotografadas pelas aeronaves que decolavam de England. Então, aí está um caso claro de uma mão não saber o que a outra está fazendo. Esses OVNIs que estão sendo filmados por aeronaves que partem da base aérea de England, mas que os próprios OVNIs fazem parte de um programa secreto mantido em segredo na base aérea de England, que é uma base enorme. São 50 milhas de uma extremidade à outra, portanto, é enorme, a maior base da Força Aérea do país. E foi lá que JP serviu. Então, esse vídeo é muito interessante. Aqui está uma imagem que mostra o que parece ser uma frota de OVNIs, vários OVNIs em operação. Essa foto foi tirada por volta de 20 de outubro de 2019, em algum lugar
no Oriente Médio ou no Golfo Pérsico. Se bem me lembro, então aí está o que parece ser uma embarcação. Você vê uma luz, mas quando a imagem dá zoom, aquela nave que parece ter o formato de um charuto ou de um elipsoide, na verdade se divide em 4 naves. O que essas criações poderiam ser é algo que eu discuti com o JP na atualização que será lançada amanhã no Patreon e na segunda-feira no YouTube e no Rumble e no Spotify. Aí você pode ver o que parecem ser 4 luzes, 4 objetos voando em formação. Portanto, 4 objetos voando em formação, e esse também foi um dos vídeos divulgados no vazamento de documentos confidenciais do Departamento de Defesa. Você vê todos os retângulos pretos, são todos metadados que foram ocultados. Sem esses metadados, não sabemos o tamanho desse objeto ou desses objetos. Não sabemos a sua velocidade, não sabemos a localização exata. Todas essas omissões são feitas para proteger as fontes, mas ainda assim esse foi um dos arquivos que foram divulgados. Aqui está mais uma. Algumas pessoas dizem que são apenas pássaros. Eu não sou analista de imagens, acho que é uma formação muito interessante de OVNIs, possivelmente, porque a parte inicial, deixa eu reproduzir desde o começo. Isso mostrou que esses objetos operando submersos pareciam estar voando debaixo da água, o que os caracteriza como OVNIs. Portanto, é evidente que não seriam pássaros se estivessem voando debaixo d'água. E aqui estão eles voando sobre a água. Algumas pessoas dizem que são pássaros. Se forem os mesmos 4 objetos, então eu não acho que sejam pássaros. Pássaros não voam debaixo d'água em velocidades altas. Eles podem mergulhar, mas não ficam submersos por longos períodos, como vimos no início desse vídeo. Então, esse é mais um caso de um vídeo classificado que foi suprimido e agora foi divulgado devido à promessa de Trump de liberar todos esses arquivos para o público em geral. Muito interessante. Aqui estão os elementos ocultados que mostrariam a velocidade desses objetos. Então, eu analisei todos os vídeos deste segundo lançamento sobre OVNIs. Eu não encontrei nada conclusivo devido à falta de metadados que permitam identificar localização, velocidade, tamanho, etc. Todos os vídeos mostravam objetos menores que poderiam ser drones ou orbes, cujos tamanhos e velocidades são desconhecidos. Os vídeos mostraram que as formações eram as mais interessantes, indicavam inteligência superior no controle dos OVNIs. É provável que pertençam a civilizações avançadas, seja escondida sob a Terra ou visitando o nosso planeta. Em algum momento, em vez de simplesmente divulgar vídeos sobre OVNIs que são essencialmente dados brutos, receberemos documentos e comentários com análises e avaliações de especialistas do Pentágono. Isso vai ser decisivo. Portanto, esse é realmente o dilema ou o problema que estamos enfrentando agora com esse segundo lote de OVNIs que foi divulgado no site do Departamento de Guerra. São dados brutos, não temos avaliação analítica, são apenas dados brutos dos quais foram removidos os metadados que nos fornecem informações e respostas sobre velocidade, tamanho, localização e assim por diante. Então, o que realmente precisamos são análises, avaliações, como as que Bob Dean mencionou e que aconteceram em 64. Uma avaliação de todos os dados sobre OVNIs. É isso que precisamos que seja divulgado. Não queremos mais relatórios brutos.
Nós ainda os queremos que divulguem todos os dados brutos, especialmente considerando que esses arquivos foram divulgados, mas sabemos que eles têm avaliação, análise, porque foi isso que Robert Dean confirmou em 1964. Estamos falando de 62 anos atrás. Há 62 anos foi realizado um estudo importante, uma avaliação que foi divulgada aos altos escalões da OTAN, líderes políticos, militares e outros. Sabemos que relatos semelhantes têm ocorrido onde eles estão. É isso que precisa ser divulgado. Tenho o prazer de anunciar que a versão dublada em inglês do mais recente documentário de Jean-Charles Moyan já está disponível no Vimeo. Assim você poderá descobrir os paralelos surpreendentes entre Jean-Charles e Master Chief 117 na série Halo. Esse foi um documentário que Jean-Charles produziu, lançado primeiro em francês, com legendas em inglês. Agora ele recebeu a ajuda de pessoas muito talentosas e produziu uma versão dublada para o público da língua inglesa. Aqui está um pequeno trailer onde você pode ouvir a versão dublada em inglês, como ela lançou um pouco de conteúdo deste novo documentário de Jean-Charles Moyan. Na série, John é tirado da sua família quando criança, por volta dos 5 anos. Jean. Quanto a mim, eu desapareci na praia de Charon, na França, na frente dos meus pais, quando tinha 4 anos de idade. Existe, na verdade, uma semelhança muito forte aqui, porque no videogame original, John é retratado brincando feliz numa praia tranquila ao lado dos seus pais. E nos deparamos com aquela imagem vívida do jovem John brincando alegremente na praia com seus baldes coloridos, bem à beira-mar, enquanto enormes naves cruzam as nuvens no alto. Ainda é muito estranho. Ainda me arrepio só de pensar nisso. Essa é mais uma coincidência impressionante para aqueles que estão familiarizados com as experiências e a vida pessoal de Jean-Charles. Bom, isso dá uma ideia de como soa a versão dublada em inglês. Para quem não sabe, Jean-Charles e a sua esposa Melania são falantes nativos de francês e o inglês é a sua segunda língua. Por isso, nós estamos muito felizes que essa versão dublada esteja disponível. Muito bem, então é isso em relação às histórias que eu queria abordar nessa semana de resumo. O que temos agora é um anúncio para o meu próximo webinário, que será no dia 30 de maio. E nele eu falarei sobre o Pentágono, Trump e os segredos extraterrestres. Eu vou analisar todos os dados que temos sobre a administração Trump e o Pentágono divulgando segredos sobre OVNIs. Obviamente, eu vou analisar esses 2 lotes de arquivos de OVNIs que foram divulgados. Vamos analisar as declarações de Donald Trump que ele fez a respeito do que de fato existe nos arquivos. Vou falar sobre o que fontes internas têm nos contado. Vou revelar algumas das informações mais recentes de fontes internas que ainda não foram divulgadas ao público sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores, porque eu acho que estamos sendo preparados. Você tem essas liberações de documentos, você tem o filme Dia da Revelação, que será lançado em 16 de junho, onde Stephen King reconhece que sabemos que tudo é verdade. Então, o filme Dia da Divulgação vai deixar bem claro para o mundo que o fenômeno OVNI é real. Tem gente como o professor Jean que fica coçando a cabeça dizendo: isso é tudo absurdo, é tudo besteira. Por que você está dando atenção a isso? É tudo sobre os arquivos Epstein.
agenda expansionista de Israel para estabelecer um grande Israel. Calma aí, se acalma. Na verdade, tem algo mais acontecendo. Algo mais tem a ver com Stargates, portais gigantes, tecnologias extraterrestres antigas, enterradas, que os governos estão desesperadamente tentando controlar, porque não querem que caiam em mãos erradas. Esses assuntos serão discutidos no meu webinário. Eu espero que você possa participar. Você pode se inscrever como membro do Patreon. Você ganha um desconto se for membro do Patreon. Ou gratuitamente se tornar um membro do Patreon coletivo. Você ganha muitas vantagens. Custa apenas R$ 38 por mês e você recebe muitas vantagens, incluindo acesso a todos os meus webinários. Nos últimos 2 anos, você terá acesso gratuito a esse novo webinário que acontecerá em 30 de maio. É uma ótima oportunidade. Se você não quiser se tornar um membro do Patreon, pode se inscrever pelo Crowdcast. Acesse meu site exopoliticos.org e faça uma inscrição única, sem se comprometer com uma assinatura do Patreon. É isso. Eu espero ver todos vocês na próxima semana no webinário. Obrigado por assistir e aloha!